Pois bem, o Padre Júlio Maria, para nós, é uma fisionomia de um santo. Podemos contemplar sua história, podemos ler seus livros, podemos escutar as memórias, seja do povo, das pessoas com quem conviveu com ele, seja por meio dos missionários sacramentinos, das irmãs sacramentinas ou das irmãs cordemarianas. Todas essas pessoas vão dar esse testemunho. Padre Júlio Maria de Lombardi foi um santo. Então, para nós, hoje que não conhecemos ou que não tivemos a graça da proximidade física, podemos ter esta imagem. Padre Júlio Maria é a fisionomia de um santo. Não tivemos a graça de tê-lo fisicamente perto de nós, mas hoje podemos, através dos escritos, através da pesquisa, através da meditação, se aproximar deste homem espiritual, desse grande mestre de espiritualidade cristã católica, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Pois bem, quando dizemos que o Padre Júlio Maria é para nós uma fisionomia de um santo, podemos recordar alguns pontos importantes que nos faz dizer isso. E aqui eu trago 10 pontos importantes para esta afirmativa. Ele é a fisionomia de um santo. Olhar para a sua imagem, olhar para a sua foto, a gente lembra, este homem foi um santo. Primeira coisa, sua resposta ao chamado de Deus. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Desde jovenzinho, o Padre Júlio Maria se determinou por esse caminho de santidade. E ele dizia: quero ser santo, custe o que custar. Quero ser santo, custe o que custar. Quando a gente escuta isso no primeiro momento, a gente pode até pensar, é uma presunção. Não, não é uma presunção. É uma coragem de um jovem que se determina por seguir o caminho de Deus dentro da igreja, assumindo a trilha da missão, abraçando o amor e o sacrifício. Quando ele diz, quero ser santo, custe o que custar, ele não está dizendo que vai ser santo por causa da sua força, por causa da sua sabedoria ou por causa da sua inteligência. Ele vai ser santo porque ele confia de forma ilimitada na graça de Deus, pois é a graça de Deus que nos santifica, é a graça de Deus que melhora a nossa natureza humana, é a graça de Deus que vai evangelizando os nossos sentimentos, as nossas paixões, aquilo que está dentro de nós, que está meio desconcertado ou em desarmonia. Então, toda vez que a gente se abre de uma forma plena, completa, total, absoluta, a graça de Deus, acontece grandes milagres dentro de nós. O velho homem vai morrendo e o homem novo nasce de uma forma maravilhosa. Isso aconteceu na vida do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Como também aconteceu em uma das suas discípulas, a irmã Celeste. Ela é para nós também um exemplo da encarnação da doutrina do servo de Deus, o Padre Júlio Maria. Então vale a pena depois a gente pesquisar ou ler a história de um anjo da Eucaristia, a irmã Celeste, que mostra justamente esse desejo de se tornar santo, porque o Padre Júlio Maria falava tanto disso
que suscitou naquela jovenzinha esse desejo, essa vontade de ser santo. E a irmã Celeste morreu com 17 anos, com um grande odor de santidade. Então, o Padre Júlio Maria é o primeiro ponto desta fisionomia: responder ao chamado de Deus, o chamado à santidade. Segundo ponto, a confiança inabalável em Deus. O Padre Júlio Maria colocou toda a sua vida nas mãos de Deus. Desde os 17 anos, esse homem foi de um lado para o outro por meio da mão poderosa de Deus. E tantas coisas aconteceram, coisas boas, coisas difíceis, coisas que custou muito caro ao Padre Júlio Maria. Quantas lágrimas foram derramadas diante da cruz, diante do sacrifício. Suas obras todas lhe custaram muito, foram regadas sempre com lágrimas, mas estava sempre determinado para seguir ou para fazer a vontade de Deus. Pode lembrar o início da sua vocação, quando ele parte para a África. Podemos lembrar quando ele escuta, ou quando ele recebe aquela carta onde estava transferindo o Padre Júlio Maria da Europa para o Brasil. Também a gente vê ali a confiança inabalável dele em Deus, as fundações que ele realiza aqui no Brasil, de modo especial as suas congregações, revelam justamente esta confiança inabalável dele. Quando ele funda as Filhas do Coração Imaculado de Maria, em Macapá, quando ele funda a Congregação dos Missionários Sacramentinos, aqui em Manhumirim, ou quando ele funda a Congregação das Irmãs Sacramentinas, então revela esta confiança: tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é da Igreja. Quando o Padre Júlio Maria também é perseguido, ele não foi só perseguido aqui em Manhumirim, por causa do seu pastoreio, por causa da sua clareza de ideia, ou da sua posição enquanto sacerdote católico, enquanto religioso, enquanto missionário. Mas por onde ele passou, ele teve que enfrentar a perseguição. Mas isso é evangélico. Qual é a última das bem-aventuranças do Evangelho? Bem-aventurados sois quando fores perseguidos por causa do meu nome. É por isso que o Padre Júlio Maria não desiste. A perseguição nos traz a perseguição quando a gente faz isso por causa de Jesus e do Evangelho. Tem muita gente que é perseguido por causa das suas bobices. Mas quando somos perseguidos por causa do Evangelho, nós temos ali a marca justamente de Deus. Então o Padre Júlio Maria nos revela isso aí. Então, quando ele vive também a dimensão do amor-sacrifício, isso revela a sua abertura, o seu desejo de viver esta vida numa total confiança ilimitada em Deus. Terceiro, o seu ideal missionário. Então, desde os 17 anos, o Padre Júlio Maria quer ser missionário. Quando ele parte para a África, é por causa da missão. Quando ele se ordena e começa a fazer suas pregações na Europa, se tornou um grande pregador. Quando ele veio para o Brasil, é por causa da missão, não é por causa de outra coisa, não. Poderia muito bem ficar na Europa, teria tido certamente um futuro luminoso, mas ele veio para o Brasil por causa da missão. Seu grupo, sua congregação abria lá em Macapá,
uma missão e ele veio em socorro daquelas missões. Então, a vocação dele é missionária, e por ser missionário ele se torna tudo. Ele se torna professor, médico, dentista, fundador, construtor, enfim, isso tudo por causa do seu espírito missionário. Quarto ponto, a sua devoção a Nossa Senhora. Aqui tem um ponto todo especial. A espiritualidade do Padre Júlio Maria é profundamente mariana. Então, porque ele entrou na escola de Maria, porque ele se apaixonou, se encantou por esta espiritualidade, ele quer viver justamente toda a sua vida missionária, sacerdotal, com as disposições, com as feições de Nossa Senhora, principalmente na abertura, na entrega, na doação, na oblatividade. Então, isso daqui também o torna um santo por causa da sua devoção, da sua confiança, do seu amor a Nossa Senhora. O quinto ponto, a Eucaristia. O Padre Júlio Maria sempre entendia que uma verdadeira devoção a Nossa Senhora culminava no conhecimento eucarístico. Então, Maria nos leva à Eucaristia. Maria nos dá o bom senso eucarístico. Então, por isso que ele se tornou um grande missionário eucarístico. Quantas vezes aqui dentro desse santuário o Padre Júlio Maria ensinou, o Padre Júlio Maria testemunhou para todos o amor à Eucaristia. Basta lembrar que em 1936 ele lançava aquele livro, Comentário Eucarístico, justamente para ensinar os fiéis o verdadeiro conhecimento da Eucaristia, a fim de que eles pudessem comungar, entender e viver da Eucaristia. O sexto ponto, o Padre Júlio Maria, o cuidador dos doentes. Não basta a gente ver naquele diário do missionário como o Padre Júlio Maria, ao lombo do cavalo, saía procurando os doentes, nas suas cabanas, nas suas palhoças, aonde eles estivessem. O Padre Júlio Maria era uma sentinela junto aos doentes. E doentes com doenças terríveis. E o Padre Júlio Maria estava ali, do lado deles, com a palavra, com a Eucaristia, com o sacramento da unção dos enfermos. Aqui a gente lembra o encontro do Padre Júlio Maria com o leproso, né? Que todos tinham abandonado. O homem que estava caindo em pedaços por causa da lepra. E o Padre Júlio Maria tem a coragem de entrar naquela palhoça lá dele, conversa, se aproxima, dá a unção dos enfermos e o homem morre em paz. O Padre Júlio Maria, na sua preparação com a tia Teresa também, é algo formidável, não é? A proximidade dele com aquela anciã que nunca tinha ouvido falar de Deus, de religião. O Padre Júlio Maria se torna o catequista dela, prepara para a primeira comunhão. Enfim, o Padre Júlio Maria foi um homem muito cuidadoso com os doentes. Aqui em Mânio Mirim, é bonito aquele discurso inaugural dele, do hospital, na época São Vicente, né? Ele diz que o hospital é a casa de todos. Ali não tem adversários, porque na época era muito forte os embates aqui em Mânio Mirim, seja com os protestantes, com a maçonaria, com os espíritas. E ali ele diz, não, aqui a casa é de todos.
é a casa da caridade, é a Betânia, é a casa dos pobres que estão sofrendo ali no corpo. Então o Padre Júlio Maria também traz esse cuidado com os doentes. O Padre Júlio Maria também é um cuidado com as crianças. É tão bonito quando a gente lê o Diário Missionário dentro dessa perspectiva. Quando ele chega em Macapá, vê aquela criançada toda na rua, sem rumo, sem direção, sem uma instrução, sem uma ocupação. O Padre Júlio Maria vai pensar e vai organizar tudo, organiza escola, aula de música, catequese, cântico para aquelas crianças. Quando chega aqui em Manhumirim, vai fazer a mesma coisa também, escola para todo mundo, educação para todo mundo, para as mais pobres, o Patronato Santa Maria, que é uma das últimas obras do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, né? O patronato, se não me engano, ele é de 43. Padre Júlio Maria, um outro ponto, o 8º, homem totalmente voltado para a oração. Então o Padre Júlio Maria fazia de tudo, muitas coisas, mas nunca perdeu o momento ou o tempo para a sua oração pessoal, para a sua oração comunitária. Ele dizia: a oração será o centro da minha vida. É nela que eu encontro força, é nela que eu vou buscar a perseverança para estar sempre no caminho de Deus, no seu projeto. Então o Padre Júlio Maria não só orou, não só rezou, mas ele também ensinava a rezar. Tem um livrozinho pequenino, chama Contemplação Sobrenatural. Ali o Padre Júlio Maria ensinava os seus religiosos, mas também o povo a rezar, colocar seu coração no coração de Deus. O 9º ponto, o Padre Júlio Maria, homem do amor e sacrifício. Já falei um pouco sobre isso. Então toda a vida do Padre Júlio Maria lembra isso. Homem que ama de forma ilimitada, mas homem que sofre também de forma grandiosa. Mas ele não reclama do seu sofrer, ele não chora, ele não fica murmurando porque ele sofre. É interessante a gente perceber isso. Os sofrimentos do Padre Júlio Maria, lá em Macapá, durante os 16 anos que ele viveu no norte, ele não falou. Toda a congregação, todos os missionários, as irmãs, descobriram o seu sofrer depois da sua morte. Os sofrimentos dele aqui, durante os 16 anos, ele não comenta, a gente fala depois da sua morte. Então o Padre Júlio Maria é este homem do amor e do sacrifício. Por último, o Padre Júlio Maria é o homem da obediência. Obediência fecunda, obediência total a Deus e à Igreja. Não poderia ser diferente. Então toda a vida dele foi esta obediência. Ele poderia ter sido um homem revoltado. Muitos são revoltados porque não são obedientes. Não entendem ali ou não sabem ver o dedo de Deus ou a manifestação de Deus naquela situação que é tão embaraçosa para nós. E o Padre Júlio Maria viveu tantas coisas difíceis, né? Desde a sua nomeação para o Brasil até os seus últimos suspiros aqui em Manhumirim. Mas em tudo ele se revelou um homem obediente, primeiro a Deus, segundo a Igreja, terceiro aos seus superiores. Em tudo foi um homem obediente. E a obediência é justamente fazer a vontade de Deus. É o sacrifício de si mesmo a Deus e aos irmãos. Então, com esses 10 pontos, a gente fica bem
convencido de que o Padre Júlio Maria é a fisionomia de um santo. E por isso que a gente reza, pedindo a Deus que nos dê a graça de vê-lo beatificado e canonizado. Mas isso depende de nós, depende da nossa oração, depende do nosso empenho, depende da nossa divulgação a este homem maravilhoso, que é para nós um caminho de santidade, um caminho de espiritualidade na nossa Igreja Católica Apostólica Romana.